sets com segmento. Mas quando você tem alguns atletas treinando, o cara que tem um nível atlético, é um cara que chega a fazer 40 sets por treino. Pô, 40 sets por treino é uma maratona de musculação, cara. Você pensa assim que são 4 séries de 10 exercícios. Exatamente. É bastante coisa, não? São 10 exercícios, 4 séries, cara. É muita coisa. E tem gente que treina Isso, isso. cara tem que comer pra caralho, né? Exatamente. Exatamente. Por quê? Tomar o suco. Tu sabe que os caras me desafiaram no palco ano que vem, final do ano que vem. O Léo e o Rodrigo Góes. O Léo Strong e o Rodrigo Góes. Dá, hein? Bora subir ano que vem? Porra, primeiro eu tenho que correr 5 km em meia hora, cara. Não, mas vamos que dá. Fazer ele de bermudinha. Já pensou? Já foi? Eu apoio. Hã? Eu apoio. Sabe que não vai ter como, né? Cara, eu sempre digo. Não dá, sabe? Eu sempre digo, pô, pra competir só precisa pagar a inscrição, né? Verdade. Tu vai fazer melhor que dá pra um ano, né? Se você me perguntar se dá pra competir, eu falei, eu tenho dinheiro da inscrição. Daí dá certo, se vai ganhar, você vai te ganhar. Bom, eu não quero. Vou te falar, eu Os tenho. caras de Fortaleza são foda. Eu tenho Vai lá, pede conselho pra você ver. Eu gostaria mesmo, mas o meu objetivo não é ganhar, pô. Não. Condição. Mas fazer bonito. É só assim, se rolar isso aí, ali. com certeza vai ser o melhor físico da minha vida pra todo sempre. Aí você já ganhou. Aí você já vai ser irado. Exato, pô. Um bagulho assim. Porra, mas eu vou ficar insuportável. Só vai dar de Imagina, eu falo, não, só vou andar de cueca por aí que se for. Chegou a hora da Vai ganhar patrocínio. Vai ganhar patrocínio. Só vou andar por aí, você é o Oil Man, os caras de Curitiba vão saber. Usa tênis e só usa roupa. É só cueca e pé no chão. Vai? Pé no chão. Perfeito. Caveman. Vou ficar insuportável. Cara, gostaria, mas, de novo, o objetivo não pode ser ganhar. Porque para ganhar, eu precisaria me dedicar no nível que eu não consigo. Não dá. E nem quer, né? E também não quero. Pô, será que eu quero? Não quero, não. Pô, não quero. E você que tá assistindo esse vídeo aqui do Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, fique esperto. Se quiser virar membro, também do lado é Mama Records, tá certo? Menos de R$8, irmão. Tá faltando um torta aqui. Infelizmente o Dort e o Caruso eu já tinha deletado. Aí não tem como colocar dois cheios aqui, né? Mas eu preciso de alguém do KC. E não tem.
aqui, olha só. Eu comecei, eu fui pra academia primeiro de tudo. Fui muito porque eu ia morrer mesmo. E eu tava, sério, eu tava no vídeo outro dia, eu fui fazer academia, mano. Eu vejo uns vídeos antigão, antes, mais de 2018, né? Muito grande. Praticamente é porque tá na internet, né? 25 anos, eu boto a fora. Aí, eu tava verde, cara. Assim, tava esquisito, tava ruim. E eu fui pra academia e aquilo ali transformou minha vida. Só que eu nunca fui, cara. Sempre achei uma merda, sabe? Até que a gente inventou essa daí, que agora eu vou virar corredor, né? E esse virar corredor, então assim, agora eu já passei, já faço ideia de como é a musculação, estou aprendendo, me identificando com a corrida, agora só falta a natação, né? E o pedal. Tá quase, pô, tá indo da treta já. Então, e você? Como é que você chegou? Cara, porque assim, todo mundo começa geralmente quando migra pro aeróbico, começa com a corrida, né? Então na época eu era maromberozinho e aí querendo secar pro fim de ano e comecei a correr, né? Quando eu tinha aquela necessidade de correr muito pra secar e tal. E aí, era final de ano eu estava saindo meio nacional da vida, assim, com a galera. E eu comecei a correr de uma semana de parque, pra ver se ajudava a emagrecer e tal. E era em Brasília, no parque da cidade, foi um parque top, assim, maravilhoso. Daí comecei a ir pra lá, primeira semana, Antes da inscrição. não, já na nutrição. Só que na nutrição era marombeiro. Aquele ditado, né? Quem nasceu pra grilo, nunca pensei jacaré, né? Então, era um aí não ia, né? Mas enfim, aí até eu ter esse estado. Mas eu comecei a correr, aí corri 3 meses assim do final de ano e fui curtindo. Comecei a achar legal, comecei a encontrar vários blogs de corrida, eu sabia que eles corriam. Aí um dia eu encontrei um brother lá e falou, pô, Fábio, eu corri 6 km hoje. Eu falei, pô, tá bom, vocês vão pra muito. Aí eu lembro até hoje, velho. Isso foi em 2008. Eu corri 6 km com ele. E eu falei umas 3, 4 vezes assim, não ganhei, né? É muito sensacional, eu voltava assim. Aí eu sempre terminei e aí foi isso, né? Aí tinha outros colegas que tinham mountain bike, no final de semana eu fazia trilha, eu lá na cidade, aí eu comprei uma mountain bikezinha também. E aí eu tenho uma prova de triatlo no Brasil do SESC, né? O SESC fazia várias etapas no Brasil, o SESC triatlo, prova maneiríssima, dava tipo, sei lá, 1.500 pessoas, pagaram, assim, cara, era muito maneiro. E a inscrição era barata, que era exatamente para incentivar o esporte, né? Aí tinha a categoria mountain bike. Aí eu fui dois amigos, a gente se inscreveu e fez a prova. Eu fiz o teatro ali, na bola mesmo, não tem como dar ruim, né? Mas era um sprint de teatro. Tem vários que você pode escolher um. E aí isso era um teatro curtinho, né? Que eram 750 metros de natação. Aí tudo, pô, é mentira, né? 20 km de bike e 5 de corrida. Aí, ó, tudo legal. É, né? Que tipo de erro comum um cara, por exemplo, vamos lá, eu nunca corri, eu fiz no máximo uns eventinhos aqui de 5 km e quis entrar numa, beleza, vou fazer um triatlo desse daí. Eu posso me fuder, né? O ideal é que haja uma preparação para entrar nessa doença. Assim como qualquer atividade física, existe uma prevenção lógica na carga de treinamento para atingir essa performance. Não dá para você achar, por exemplo, vamos fazer uma analogia para o carro. Se você vai preparar o carro e vai fazer ele chegar em 300, você não tem capacidade ainda de chegar em 200 com estabilidade. Ele pode até chegar, mas vai voar os parafusos, a roda vai voar, na primeira curva ele vai bater. Então o corpo é assim, porque você fala assim, pô, você pensa em terminar, mas pensa o teu corpo sentado a bike e fazer 20 km. Quanto tempo dura isso? Claro, depende do nível, né? Mas assim, você faz para começar, olha, faz ali 120 por hora, faz 20 km, faz a média de 25, 30 km por hora, dá uns 50, 20 mais ou menos. Imagina 50 minutos para o cara adaptar especificamente aquela coisa na bike. Não vai lembrar. Mas o que vai piorar essa pessoa? Se tu tenta fazer isso progressivamente, quer dizer, repetitivamente, sem programar o teu corpo para fazer essa tarefa, aí ele vai começar a compensar para terminar. Ele não vai fazer da forma diferente, ele vai fazer do jeito que ele consiga terminar. E aí é que essas compensações que vão começar a trazer um maior risco de exame, né? Então tem que ser tudo isso. Porque como você vai fazer para criar a base, então quais são as valências de motores que são a base da esporte. Então você trabalha elas, depois você vai no campo de desempenho, é uma escadinha de trabalho para não atingir esse diferente. E realmente o cara que está em casa sozinho ali, o ideal seria ele começar a ir devagarzinho, sem sei lá, querer fazer direto uma prova dessa daí. O ideal é o cara ficar uns meses treinando lá. Mas essa prova, eu vejo que eu me treinando direitinho, porque quando eu fui fazer a prova, aí eu às vezes andava no lado, mas assim, bem na prova mesmo, sabe? Aí quando eu tenho a prova, aí eu falei, então eu vou pegar uma orientação, né? Aí comecei a nadar lá no grupo do pessoal, no Brasil, nadando umas 3 vezes por semana. E aí esse treinamento durou uns 3 meses. Comecei a fazer as 3 modalidades toda semana, entendeu? Porque como o Carlos falou, fica uma progressão. Porque você vai cavalando, você vai subindo horas por semana. Aí você vai subindo horas, você vai aumentando. Então é o princípio da progressão, né?
Aqui as pessoas têm a raiva de confundir atividade física com exercício físico. Então, se você só fazer de qualquer jeito e achar que daqui a pouco você vai melhorar, nem sempre isso é verdade. Porque eu posso falar para você, Igor, pega ali uma água e volta aqui. Você fez uma atividade física, você gastou um caloria, mas você não tem nessa atividade a capacidade de fazer o corpo aprender e ganhar função a partir disso. Mas se eu falar assim, ó, vai 3 vezes lá, usa tantos batimentos, faz isso 3, isso é uma programação. E a partir de agora que o corpo vai tentar se acostumar mais estímulo, e para quem sabe tudo, ele vai ter que desenvolver algumas valências motoras, seja força, potência, flexibilidade, e isso vai se tornar melhor essa tarefa. E a gente dá uma nova carga nessa tarefa mais difícil. E aí sim o corpo vai aprender. Mas se você vai fazer isso sozinho, aleatório, você pode até aprender um pouco, mas não tanto que é necessário para você chegar em alta performance e depois de tipo, por exemplo. A gente precisa fazer isso programado e bem orientado. Senão, Mas é difícil, mas só precisa entender que às vezes vários vão fazendo heurística para eu acho que é legal você falar. Já que você está nesse assunto, sabe, você tem uma atividade física, tem um exercício físico, tem um treinamento, chegar no nível de treinamento, que é o estágio que a gente quer, ele demanda muito exercício físico para ele. Então, quem está começando a treinar, na verdade, não está treinando, está aprendendo a fazer exercício. É uma fase muito inicial, como você falou, você vai ainda descobrir que são as valências motoras desse cara que você pode aproveitar. Para ele conseguir treinar. E quando chega para o diagnóstico, porque hoje você está no diagnóstico, que nós não somos treinadores. Mas quando chega para nós para fazer as coisas, o que a pessoa quer? Resultado. Para quando? Para ontem. Capacidade de treino, 0. Ou menos 1, na verdade. Porque ele não tem atividade física, eu tenho 1. Ele nunca fez um exercício físico para valer, então tem que fazer exercício para conseguir treinar, para depois conseguir chegar no nível o físico apresentar aquilo que é a identidade do corpo que ele faz. E fazer o cara desapegar de tudo de errado que ele aprendeu. Porque hoje, com tanta informação na internet, a gente perde tanto tempo, acho que o Paulo tem esse mesmo problema, você também, de corrigir o que o cara faz errado porque ele explicou informação que não faz sentido. Então, já tem que pegar as pessoas cheias de vícios, seja vícios de treino, seja vícios alimentares, seja prescrição na luta de academia, de esteroides. Então, a gente tem que consertar um monte de besteira e é muito mais difícil mudar o cara de já viciado na coisa errada. Com certeza, mas isso, eu acho que o Salles é uma outra coisa que é tão difícil quanto de anotar, porque a correção do padrão é todo momento. Cara, porque a pessoa lá, por exemplo, ela vai levantar uma coisa, ela não levanta do jeito que certo, ela levanta do jeito que ela consegue. Só que o aprendizado motor é um aprendizado como qualquer outro. É muito complexo, né? E quando a gente fala de aprendizado de cognição, a gente tem que lembrar que o cérebro não é como um computador, que você apaga uma informação e você escreve. Você substitui informação. O computador é mobile, o cérebro não é engano. Então, a forma que a sua memória é construída, e o aprendizado motor é uma forma de memória, ela só não é uma forma de cognição, mas é uma forma de cognição motora, como você entende esse movimento. Ela é construída exatamente como aprendizado, por exemplo, sei lá, se estudar física, química, matemática, ou inglês. É como se a pessoa chegasse depois e falasse, tá tudo errado, vamos reaprender inglês. Não, stop não é paro, é ando. Né? Então, a história do push-pull. Né? Push é o que vai, não é puxar. Né? E todo esse processo, ele é um processo bem difícil, porque a maioria das pessoas elas não começam a implementação, elas começam a repetindo. Ou copiando o que elas vão na internet. Ou fazendo o que elas entendem quando elas vão na internet. Então, o cara para fazer o treino que ele precisa fazer, ele aprende fazer exercício, não, ele vai fazer o treino do YouTube, ou do Chris Bumstead. Né? E aí, ele cai no que é um mundo de rede, onde você não tem que tirar desvio de informação, e aí, por exemplo, se foi deu aquele bafafá, a história da sessão da repetição da Cris em 2 minutos. Né? Então, ele olha aquilo, ele não sabe o que serve, ele não tem o que está sendo utilizado, e ele olha que muita gente que está mais ou menos na mesma situação, ou então que, por mais que sejam pessoas capazes, elas têm uma opinião superficial sobre todo o procedimento que esse atleta que a gente faz, onde aquilo encaixa como treinamento. Então, o objetivo não é fazer a maior carga possível, é fazer o que é a maior possível dentro daquela especificidade. Então, existe a internet, ela ajuda por um lado e ela ajuda por outro. Por isso que a gente estimula muito, que são os profissionais mesmo, tomar conta e tomar a voz do que aquilo que é a profissão deles, mas de uma forma adequada. Né? A forma adequada não é você falar bonitinho, é você falar certo, é você não querer vender, não querer oferecer, apresentar dificuldade para vender facilidade. Porque quando você vê o que é essa forma, tipo, aqueles reacts, isso a gente tem experiência, né, certo? Quando a gente vê aqueles reacts, isso é assim, isso é assim. Cara, 90% daquilo é a pessoa utilizando alguém que é conhecido para dar opinião para controversa para tentar conquistar um tipo de atenção que, na verdade, não é nem atenção, é só audiência. E a gente, como profissional, a gente trabalha uma coisa diferente. O profissional na internet, ele é a ponte para você trabalhar notícia falsa. Isso também acontece na área científica também. Que hoje a gente, porque assim, eu acredito que vocês dois também, assim, que a gente tem, muitas vezes a gente gasta mais tempo desmistificando do que ensinando, sabe, com história e tudo, né, na sala de academia e tudo, porque quando a gente fala assim, hoje o pessoal acessa muita informação, mas sem mais saber, sem ciência, ele acha que fazer isso, ele que fazer aquilo, mas pô, baseado em quê? Baseado em quê? Só que tudo de verdade. Então muitas vezes a gente tem que desmistificar e espera muito mais tempo às vezes que só chegar e gabaritar a pessoa. Entendo. Mas aparece mais os caras que já chegam com esses vícios ou em geral chega a galera realmente mais aberta?
mais difícil, né? Porque rede social, né, cara? Você está absolutamente no Google, né? Tem muita ansiedade, muita impulsividade, muito anseio e pouca paciência, né? Não falta assim, questão de treinamento, cara, não falta muito para você aprender, para saber treinar, tem que respeitar o processo do treinamento. Isso é muito fácil de visualizar, ele é fácil de aceitar para quem quer radicalizar. E o que é radicalizar, demora é fácil de radicalizar. E aí você faz, pô, depois que você é muito curioso. Porque para você contar uma mentira, você precisa de prova. Agora, quando você fala a verdade, você precisa de 10 provas. é difícil. Isso aqui é mentira por conta de empresamento. Artigo, não sei o que, experiência, e gente conhecida falando. Não, aqui o Manadinho tá falando, não sei o que. Aí você não mais do que conhecimento. A forma de você falar mentira sobrepõe na verdade que você acredita muito longe, não vai acreditar isso. É muito errado, não faz. Você sabe que tá aqui que dá para acreditar nisso aqui, mesmo que você explicar, não explicar, então vai ser aqui mesmo. Você tá sentindo na pele, cara, para você correr 5 km bem corrido, você terminar bem, você desenvolver, se engajar, beleza. E você desafiou todo dia que você corrigiu, tá mal, você viu que você tem negócio na baixa, você tem revisão, você viu que você tem uma feio, isso é treinamento. Vale disso que para mim era E a regra do texto, né? Um texto dos treinos você não tem, vai terminar felizão. Um texto dos treinos vai terminar, pô, beleza, cumprir. Um texto vai terminar assim, caralho, não vai dar. Então, então aquecimento, vamos lá, exato. It's one mission.
Desclassificação dupla da McLaren no GP de Las Vegas. É isso mesmo. A madrugada aí deste domingo trazendo fatos. Desclassificação dupla da McLaren no GP de Las Vegas. É isso mesmo. A madrugada aí deste domingo trazendo fatos novos e importantíssimos no contexto de briga por título da Fórmula 1 2025. Corrida que teve a largada 1 da manhã, teve vitória de Max Verstappen, o holandês dominou com a Red Bull, tetracampeão mundial, fazendo o dever de casa. Segundo colocado, Lando Norris, britânico da McLaren, que lidera o campeonato neste momento. Apesar da desclassificação, a gente vai trazer o amarrado aí, matemático da categoria depois destes fatos que a gente beneficia na manhã deste domingo. Piastri terminou em quarto, se beneficiando da punição ao André Aquino um pouquinho na largada, mas agora os dois são desclassificados.
Abrindo para geral, eu, Carlos Costa, de ET Companhia de Lucas Fernandes, para contar para você toda essa história e até a cronologia dos fatos. Isa, vamos lá. A corrida terminou antes mesmo da gente concluir aqui o nosso programa Pódio na Motorsport TV Brasil no YouTube. Havia ali uma boataria de potencial desclassificação do Norris para alguma coisa relacionada a combustível. No fim, não foi bem isso. E para a McLaren, o prejuízo foi maior, no fim das contas. Exatamente. Legal, para todo mundo que está assistindo a gente. Antes mesmo, né, da bandeira quadriculada, a gente viu ali a instrução do engenheiro do Norris no rádio, que pediu para ele fazer o lifting coat, porque tinha alguma irregularidade, né? Eles precisavam segurar ali, não é uma irregularidade, mas eles precisavam segurar o carro para chegar com ele até o fim da corrida. E o Norris foi perdendo um rendimento muito claro ali na reta final, né? Tanto que ele cruza a linha de chegada, o Russell está a menos de 2 segundos, né? Ali 2 segundos e pouquinho atrás dele, e a diferença para o Verstappen subiu para 20 segundos, é bastante coisa. E aí todo mundo já ficou se perguntando o que estava acontecendo. As respostas do André Stella e até mesmo do Zac Brown, quando questionados, era que eles já viam que não tinha como chegar perto do Verstappen, então pediram para que o Norris segurasse o ritmo. Só que com o decorrer da situação, a gente foi vendo, né, principalmente de jornalistas que estão lá no paddock de Las Vegas, é uma movimentação muito grande e muito forte no box da McLaren logo ali após a corrida. Inclusive, a entrevista do André Stella que estava agendada foi adiada, e aí começou a vir as informações, né, que o chefe de monopostos da FIA, o Nicolas Tombazzi, estava lá dentro do box da McLaren, algo que é extremamente incomum da gente ver, o Nicolas Tombazzi ali. Também tinha alguns relatos que o Joe Bauer também estava por lá, e aí às 4h30 da manhã, aqui de Brasília, por volta de 11h30 ali lá de Las Vegas, o horário local, saiu então um documento do Joe Bauer falando que os 2 carros da McLaren estavam com a prancha do assoalho abaixo ali, né, do limite mínimo obrigatório por regulamento, que é de 9 milímetros. Então, vamos lá. A grande questão é que as contas nada tem a ver com o combustível e se refere aos 2 carros da McLaren, na documentação ali da FIA, né, vem o carro número 4, carro número 81, Norris e Piastri, desgaste excessivo do assoalho. Vem logo depois de que alguns boatos, né, de que a FIA teria visto que algumas equipes estavam ali com um aparato no assoalho para poder impedir esse desgaste no Brasil. Era algo que estava dentro do regulamento, mas que aí eles iam fazer essa diretiva técnica impedindo que eles colocassem então esse aparato para poder evitar que isso acontecesse. E aí logo no GP seguinte vem essa desclassificação, exatamente por conta da prancha do assoalho. Então, principalmente nas redes sociais, tem muita gente levantando esse questionamento, né, se o desempenho em Las Vegas não teria muito a ver e muito com relação a este aparato que foi proibido. A gente na verdade não sabe, né, porque é mais a apuração de jornais de fora, não teve nenhuma confirmação oficial, não foi nenhuma diretiva de fato, mas acaba sendo um pouco suspeito e ao mesmo tempo assim, talvez uma coincidência de acontecer isso logo depois que sai essa história. Bom, vamos ficar aí de olho nas cenas dos próximos capítulos, que, claro, é uma missão polêmica. Com o resultado, a gente tem uma mudança importante na matemática do campeonato, né? Tínhamos aí no estado de pista, pelo P2 do Norris, o britânico indo a 408 pontos, e das contas ele acaba voltando para os 390, com os quais chegou no GP de Las Vegas. O Verstappen mantém os 25 pontos da vitória, claro, então sobe para 366, 366 para o Max, ele chegou para Vegas com 340 e o Piastri também estacionando os 366. Então o Verstappen empata com o Piastri já e fica aí relativamente próximo do Norris, 24 pontos, que era o gap entre Norris e Piastri na chegada ao GP de Las Vegas. Então menos de uma corrida com 2 GPs por dia e uma sprint no Qatar no próximo domingo. É um impacto grande, né? Muito grande, né? Se o Norris estava com os dedinhos ali já encostando na taça, ele recolhe todos eles porque o Verstappen chega super vivo para esse GP do Qatar, adia, né, para Abu Dhabi, e aí a gente tem uma definição da última corrida do ano com o Verstappen extremamente vivo. Realmente, que assim, o Norris já estava numa situação de conforto Era grande, confortável. que não precisava mais ganhar. Agora ele até pode marcar o Verstappen, chegar em segundo aí com o Max vencendo. O Piastri, nesse momento, está um pouco menos vivo na partida, né? Até falou depois que inicialmente era o 4º lugar dele, que ele precisaria de um pouco de sorte, e agora já aí numa situação de igualdade matemática com o Max Verstappen. Então o Fórmula 1 pegando fogo nessa reta de campeonato. Né? Mas uma desclassificação de disputa que vem para colocar uma pimenta no que a gente achou que não ia acontecer, né? Se tivesse ficado tudo do jeito que estava, o Norris chegava muito tranquilo no Qatar. Ele precisava que o Piastri não tomasse 5 pontos a mais do que ele e o Verstappen 17 pontos a mais. Então era uma situação ali relativamente tranquila. E agora, com essa desclassificação, vai zerado, né? Para o Qatar sem pontos nenhum em Las Vegas e o Verstappen com os 25, então pega muito fogo e fica muito aberto. Só para constar, com essa dupla desclassificação da McLaren, né, a gente tem o Norris saindo do P2 e o Piastri saindo do P4, portanto o pódio duplo da Mercedes, com o George Russell segundo, André Antonelli
terceiro, Leclerc sobe para quarto, Sainz para quinto, enfim, todo efeito cascada, o Hamilton vai para o oitavo, são promovidos a zona de pontuação os dois pilotos da Haas, o Esteban Ocon e o Oliver Berman. Portanto, tudo o que foi impactado aí com essa dupla desclassificação do GP de Las Vegas para a McLaren aqui noticiado para vocês na Nova Sport TV Brasil no YouTube. Abrindo para geral, você já sabe, né? Aqui você tem em cima do laço toda a cobertura da Fórmula 1, do esporte a motor nacional e internacional. Motivo pelo qual eu te convido, aliás, a se inscrever e ativar as notificações, além, claro, de deixar a curtida aqui no nosso trabalho em plena madrugada, manhã de domingo. Claro, o hype também é muito importante e não deixe de comentar, palpitar com relação ao que pode acontecer no GP do Qatar de Fórmula 1. Isa, muito obrigado. Tamo junto. Você que está com a gente, até a próxima. Tchau, tchau. Aproveita que está aqui e manda um recado para as pessoas que te ajudaram nessa preparação, que estão te apoiando para tudo. Obrigada, meu professor, minha treinadora. Tinha terminado, deu RP, eu estava no percurso. Ué? Foi a segunda vez que eu deu RP. Então, valeu demais. Não, parabéns. Obrigada, valeu. Vai tomar cerveja agora. É verdade, agora merece. Muito, parabéns, valeu. Muito bom, muito bom. Muito legal. Muito jóia, né? É emoção, muito legal de atleta, né? É outra coisa, não é tão diferente. Sempre proporcional, né? Você não fez nada chamando a atenção mais que o outro, então isso conta muito, só que ele conseguiu ficar grande sem perder a proporção, ou seja, ele voltou muito na mesma proporção dos outros lugares. E eu acho que ainda um pouco mais nas coxas, que era o ponto fraco dele. E ele conseguiu trazer, né? As coxas ele conseguiu trazer para se tornar um ponto forte no físico dele. Então, esse físico para mim é um belo físico. Acho que até que esse físico aí também ficaria difícil para o Mike ter sido no ano passado. Ano passado ele não esteve, tá? Ano passado ele preferiu se adequar para o novo peso que ele poderia pesar. Ele ganhou 3 quilos aí por causa da nova regra da altura do ano passado. Então ele preferiu fazer um off-season para voltar mais competitivo, aproveitando esses 3 quilos. E fez muito bem. Realmente fez uma diferença grande pro palco. Principalmente ali na parte da eu acho que quando a gente faz uma série de todo aspecto da pergunta, para alguém que consegue olhar, ele não consegue ver a diferença, né? Porque é um vídeo que faz menos sombra, que nem o jogo de sombra, né? Que é o que a luz, quando faz esse jogo de sombra, é o que traz a atenção. Mas a gente consegue ver o nível de funcionamento olhando para lugares específicos, por exemplo, ali a árvore de Natal, no aniversário, o luta é muito criado. Então, ele parece estar funcionando muito bem. Mas eu acho que vai no balanço mesmo que você falou. Eu acho que nessa ponte mais aí é o desequilíbrio. Porque pode vir uma interação visual, galera. Então, assim, quando você olha para o tipo mais, a perna tem uma parede de reais, então é desequilíbrio. Lembra? O que é gente marombeira? Todo marombeiro tem um músculo que você gosta. Sei lá, você gosta do foco, eu gosto do peitoral, então você não vai treinar mal. Você gosta de fazer o geral. No bodybuilding a gente não pode fazer isso. Se a gente tem um ponto que é muito forte, no bodybuilding a gente torna um ponto fraco. Porque ele diz todo o resto do corpo. Então, a gente olha para mais e vê as coisas chamando mais atenção, muito mais atenção, roubando a cena, é um ponto fraco, é um balanço. E é justamente isso que eu acho que ele perdeu quando ele tirou esse peso da parte superior do corpo. Ele tirou separação muscular, separação de odóide peitoral. Não está acontecendo, exato. Eu não vejo isso, nada. Sinceramente, não vejo. Nem para show, meio. Sério, eu vejo ganhando habilidades para show feito por Ione, Dubai, Ares, Ohio. Sem exagero, ele vai se pesquisar alguma coisa. Mas por que eu acho isso? Porque eu nunca vi nunca aqueles grandes campeonatos com os pilotos tão lisos, tão demitidos, entendeu? Esse aspecto. O campeão, a gente já vê, quando está no palco, tem que pegar o cara seguido, entendeu? Aquele cartão de visita do cara chamando a atenção, impactando no palco. Eu não vi isso no Mike. Entendeu? O mais longe disso é que, infelizmente, o que acontece? Tem essa coisa da progressão física também. Sim. Né? E como ele se colocaram ele nessa posição dele para poder pesar 96 quilos,
e aí tem que tirar e, pô, inevitavelmente o negócio virar uma piorada, também teria esse impacto, né? Esse fator, tipo, nossa. O fator de decepção. Decepção. Isso é o que eu falei ontem, que assim, se você esconde, quando você mostrar que tá muito bom, né? Pra todo mundo falar assim, pô, escondeu, mas entregou. Quando você esconde e mostra abaixo, seria a frustração. Foi tapado aí o mês todo. Exato. Ele trouxe esse físico que pra mim tá aquém do ano passado, por mais que trouxe mais condicionamento, evidente que trouxe. Mas ele tinha que trazer mais condicionamento, com o mesmo volume, coisa que não fez. Exato. Mas ia ser impossível, não é? Ia ser impossível, porque ele infelizmente Só seria possível se ele pudesse, só poderia ser possível se ele mantivesse o 96 quilos. Porque assim, a galera fala, pô, mas como é que o cara vai crescer e manter o mesmo peso? Porque ali, teoricamente, ele teria músculo novo, ele teve 1 ano para maturar esse músculo. Então, o que é um músculo novo para a galera entender? Um músculo que não tem tanta densidade é um músculo que ele é muito mais composto de glicogênio e água do que de tecido muscular. Então, quando você vai colocando treino em cima desse músculo, ele vai aumentando a quantidade, esse volume que ele tem se torna muito mais proteína contrátil, tecido muscular e menos água. E o que é que isso causa? Um peso mais baixo. Então ele consegue colocar mais músculo e menos percentual de gordura. Entende? É menos o que a gente chama de hipertrofia de edema. E outro ponto, É um músculo novo. É a hipertrofia de edema, que vem nas primeiras semanas. E é um músculo que resiste mais, quando é um músculo real, resiste mais ao processo de hidratação e ao câncer. Então você bate nesse músculo com um déficit calórico alto e ele não sai. e outro ponto que me anima também, Entende? Então se ele tivesse com 96 quilos, hoje novamente, ele teria um músculo mais maturado, com menos retenção hídrica e mais seco. Aí ele poderia trazer esse visual que o super poderia. Maior e tão mais seco quanto no ano passado. Só que aí não foi o que aconteceu. outro ponto que me anima também, tá? Deixa muito observado aqui. Ramon, para mim, é o melhor conjunto dos três. Só que eu também vejo o Ramon com a melhor possibilidade de melhora para as finais do que os outros dois. Porque ele sempre faz isso. Sempre faz isso e tem muita coisa ali que dá para melhorar, desde aquela pintura, puxar um pouco mais. Essa pose aí dá pra ver bem, ó. Como tá. Não, essa pintura tá horrível, cara. Eu não sei quem fez essa pintura, pra mim não foi, tem que estar raspando. O pai do Michael, então, né? Não sei. Essa questão de estar raspando, todo mundo raspa também, não sabe. Eu acho que foi um desleixo ali da equipe, ali, de quem foi responsável da pintura aí. Entendeu? Isso foi Mas o que você acha que além da pintura ele poderia trazer puxar mais, cara? Porque eu acho que o Ramon consegue trazer meio ponto a mais de condicionamento, que isso vai fazer uma melhora absurda, né? Eu acho que não vai trazer mais cheio. Eu também acho. Não, vai trazer mais cheio, mais seco. Tá. Então seria comer. Exatamente. Comer sem água, descansar. Comer sem Eu água. acho que ainda o Ramon, dos três, consegue melhorar mais. Sim, mas eu Porque o Mike derreteu, né? Ele não vai conseguir correr atrás desse prejuízo hoje. Se fosse daqui uma semana, beleza. E o Huff, ele tem esse problema de derreter água, né? Eu não sei, cara. Eu vi o campeonato dele com o Josema, que ele entrou bem na prévia e também na coisa na final. Eu não vi nenhuma grande manobra no trabalho dele de finalização, entendeu? É um cara que, se você pegar o Huff aí de 3 dias atrás, tá igual, tá no palco. Às vezes até essa condição dele, nem é uma camada de água, mas Às vezes é uma condição genética dele. é uma condição de pele dele. Né? De conseguir estar descascado, né? Que eles chamam, né? Então, eu vejo isso. Eu acho que dá para o Ramon chegar mais seco e maior, só que eu vejo. O que talvez mais aconteceu? Ele teve que usar muitas manobras para conseguir baixar o peso. Bruscas, né? Que pode ter incluído os diuréticos, que desequilibra ali o balanço de sódio, potássio, né? E que isso demora mais para regular. Causa uma bagunça. Isso vai precisar de uma semana para. Que não dá para resolver em 2 dias. Então, assim, beleza, ele tá flat, então come mais. Cara, o risco de não encher e piorar, né? Porque lembra que esse balanço é o responsável por definir para onde vai essa energia e para onde vai a água. Né? A gente tem aí o balanço de eletrólitos. Então, talvez ele perdeu a capacidade de comer e colocar essa água e esse glicogênio dentro do músculo. Então, às vezes, ele tentando comer mais, ele está ainda mais a condição. Né? Se isso for a hipótese, né? De ele realmente estar desequilibrado pelo fato de uso direto. Né? Enquanto o Huff, acho que a solução para ele seria tentar chegar um pouco mais condicionado. Ó, tem uma galera comentando a gente que Classic que não viu pra final. Cara, nesse nível, nesse pé que tá acirrado, eu acho que tá. Mas assim, não julga se não tiver uma grande mudança, né? Por exemplo, se o Ramon chega e caga, né? Foda-se, ganhei, bebe água, chega mais retido, os caras melhoram muito, aí eles vão depender de diferença e vão melhorar. Exatamente. Então o cara tem que tentar melhorar, mesmo que não julgue, então é o seguro. Não, e também, mas eu acho que nesse patamar da competição, pra mim, julga novamente, reconta a final, por mais que não entre no scorecard, ontem pra mim foi um exemplo claro. Eu achei que a Elisa sobrou na prévia, na análise. Eu achei. A Duda fez alguns erros boas ali que podia até desclassificar ela, cara. E ela voltou e ganhou. Na final, ela ajustou pra final. E discutivelmente ela estava muito melhor nos finais. E ali nas finais a Duda representando a linha, né? E a feminilidade, a Isa representando o condicionamento e o hardness, e a Isa como um equilíbrio entre as duas coisas.
Então, a Duda na final realmente estava bem melhor do que a Duda das prévias. A Eduarda Bezerra ganhou por unanimidade pelos 40 artes. E a Isa foi um ponto de diferença. Mas a gente já viu posições no palco das prévias das finais sendo mudadas completamente. Sim. O cara que não ficou no meio, nas finais, ganhou o campeonato. Eu consigo ver um teto maior para melhor o Ramon do que os outros dois. Concordo. Mas eu acho que se voltar assim desse jeito aí, vai ser um Ramon ganho. E o Cris Aceto é o mago das finais. O Cris Aceto é o cara das manadas. Nunca vi o Cris Aceto errado uma prévia na final. Nunca vi, velho. Eu já vi o Cris Aceto cometer cagadas do atleta entrar mal. Depois ele consertar. Mas de errar, tipo, prévia pra final, nunca. Não, tudo favorável pro Ramon. Tudo favorável pro Ramon ser o campeão. Tudo soprando pro Brasil desde pela primeira vez pro Brasil. Muito legal. Aí você dobrou pra mim, o Derek e o Ramon. Baixo. Pô, eu Baixo vai pra história. O Baixo que é um dos caras mais incríveis que eu conheço. Muito respeito pelo trabalho dele, pela pessoa dele. Ele é um cara extremamente bonzinho. E se tornou o parceiro de trabalho de confiança, né, Lucas Aceto? Exatamente, né? Você escutou o que estava falando aqui, Ramon? Você concorda, discorda? Sobre o quê? Sobre essa questão do Ramon ter um conjunto melhor. Eu achei que pose a pose o Ruff pode levar, só que o conjunto do Ramon eu achei mais impactante. Nós temos imagem na tela para a gente começar a brincar? Vamos fazer essa brincadeira, porque a gente tem uma tela interativa e a gente tem a oportunidade de tirar esse tema dele. Assim, eu tenho a mesma visão do Super, eu vejo um conjunto da obra mais poderoso. E é talvez o seguinte, eu vi o Ruff melhor, cara. Esse peso a mais fez bem para ele. Bastante. De volume, de condicionamento mesmo. Na onde ele tem pouca fibra, é extremamente condicionado. Glúteo, posterior de coxa. Na onde ele tem muita fibra, já não tem o mesmo nível de condicionamento. E só para dar uma esticada ali, no que vocês falaram sobre a categoria Wellness, qual foi o recado que fica? Vamos lá. Nós temos uma mulher muito condicionada, que é a Isa Pereira. Sim. Desprivilegiada da linha, a linha não é o ponto forte dela, mas com um balanço muscular, um extremo equilíbrio. O ponto fraco da vida inteira da Isa era glúteos, e ela trouxe glúteos totalmente compatíveis com as pernas dela. Condicionamento. Nós tínhamos uma mulher num tom de condicionamento positivo, numa linha estrutural incrível e numa maturidade muscular excelente, que pegou o terceiro colocado. Eles Alcântara. Ou seja, o balanço não foi levado em consideração. No balanço é discutível. Se você colocar linha, condicionamento e volume, o balanço é Luísa. Ela não era melhor em nada, Mas ela é mais equilibrada. É mais equilibrada. Vai, 999. Uhum. Isa, condicionamento 10. Sim. Certo? Muscularidade. Muscularidade 10. Linha. 8. Entendeu? Eduardo Bezerra, linha 10. Muscularidade 8. Idade. Idade. O ponto fraco dela. Condicionamento 9. Ela venceu. Então, fica assim, vamos pensar, o que fica para as outras atletas? Tipo, para onde vão? Exato. Para onde vão? Eu acho que seria um jogo de você buscar. E aí a pergunta é, será que algumas categorias do fisiculturismo, olha a pergunta, hein? Será que algumas características do fisiculturismo são impossíveis de padronizar e vai ser atleta por atleta? Porque é a mesma situação que a gente vê na web exatamente existe. Eu acho que sim. Ou seja, você não consegue construir um padrão. Cara, é tão nítido o padrão da Open. A gente olhou, a gente não errou, cara. Sim. A gente não errou. Erra ali nas provas mais primeiras, a gente não errou. Por quê? Porque é linha, volume, muscularidade, condicionamento. Acabou. Sabendo que na Open, a muscularidade e o condicionamento vai ganhar da linha e vai ganhar do volume. A gente não errou. Por mais que a gente, isso, não, mas aqui, o top 4 ali, quando a gente viu, a gente colocou. Class Physique, não, cara. Ganhamos. Na apresentação pessoal, a gente disse quem ela tem. Agora, a gente nunca consegue acertar nem Physique Wellness. Agora eu vou colocar um ponto. Claro, o que, A gente nunca consegue acertar. que a gente tem que característica na outra? Quantas posições? Várias. Clássico. Várias. Nesse vídeo são duas, outras três. Então tem mais chance de tudo empatar. Sim. Se eu só analiso duas poses, mês físico, frente e costas, será que não seria interessante para deixar ainda mais uma distância, adicionar algumas poses? Para procurar mais defeitos? Porque se só tem duas poses, é mais difícil achar defeito entre um e outro. Aí eu vou ter que buscar mais parâmetros subjetivos. Se eu só tenho duas poses para analisar. Se eu tenho 8, é muito mais fácil achar defeito no físico do Na cara. verdade, vai. Vai
alonga muito o campeonato. É, mas aí por isso que vai tornando mais objetivo. Vai deixando mais objetivo. O sonho de todo menos physique é poder fazer um duplo bíceps. É o sonho da vida deles. Você sabe que ia reter mais atleta. Tem atleta que sai da categoria porque o cara quer duplo bíceps. Eu tô lascado. Não, mas tu faz o implante, fica bom. Vou. Ele vai fazer implante. Fazer as parcerias com o Renato. Passou 2 dias com a gente, já tá pensando em implante. Vai fazer. Ó, uma parceria pro Super lá. Ó, duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costa, pose semi-relaxada da frente, semi-relaxada da costa. Já muda o critério, velho. Exato. Sabe por quê? Porque o cara ia ter que pensar, aí eu falei, pô, esse tem detalhe, esse não tem detalhe na dorsal. Porque Entendeu? Esse o braço tá faltando. Agora, o cara não tem que ser braço ok, ombro monstro, costas em V, peito cheio. Pô, não é muito difícil para ter isso aí em vários padrões, cara. O cara com cintura escapular mais estreita, mais larga. Isso é uma coisa legal, porque as duas poses da minha física são o contrário. A minha física não tem contração. Não tem contração. Então até, por exemplo, o aspecto, que era uma coisa que o Kaique trazia muito, que ele tem característica, por exemplo, o Kaique Pro tem característica que não era aproveitado na minha física, era o aspecto de fibra dele. Não tem nada perto. Nada perto. Por exemplo, o peitoral dele fibra muito. A minha física é relaxada, pô. Não adianta dar fibra na... O máximo que ele conseguia mostrar a fibra dele era na transição. Ele criou aquele joguinho dele. Né? Então, assim, fica ainda mais subjetivo, é explicado. E a minha visão, o que ficou na categoria wellness meninas, trabalhem no seu físico e não ouça arbitragem, nem critério de avaliação e nem se espelhe em quem ganhou, porque a subjetividade é muito grande. Um ano, se a Isa tivesse ficado em terceiro, eu tenho uma leitura. Opa, linha vale mais do que volume, condicionamento não é o ponto-chave. Na teoria, Pronto. Mas no momento que a Isa superou a Elisa, já derrubou linha, já derrubou balanço. Balançou. Mas se você perceber, isso sempre acontece, não. Sempre acontece. Por quê? Vamos voltar para o Olímpia do ano passado. Isa, Franciele. Mesma coisa, mesma diferença. Aí no Arnold, trocou. Isa, Franciele. Isa, condicionamento. Fran, balanço e linha. Perdeu o condicionamento. Exatamente. Então, A Isa perdeu. Aí a Isa chegou com um condicionamento um pouco menor no Arnold. Vai ver que ela tivesse de condicionamento. Uma muscularidade superior, perdeu para a linha. Exclusivamente linha. A Eduardo ainda era menos volumosa do que agora. Mas aí você Perdeu uma linha. o que te agrada mais para hora? Para mim seria wellness. Porque na prática é o que traduz o que se chama wellness, que é restar. Se eu incluir nas wellness o condicionamento, eu estou implicitamente trazendo condições que são a pele mais desgastada. Por exemplo, a menina que não tem prótese vai ver os seios diminuírem, então vai criando o aspecto de bem-estar. Aquela pele mais comprida, maior, tem desidratada, tem que estar mais baixo. Então a gente puxaria para isso mais suavizado. Elisa, Eduarda Bezerra, Elisa